Então podemos começar este último painel. Vamos começar. Muito boa tarde a todos e todos. Estamos um bocadinho já atrasados em relação ao programa original. Então, este último painel, que designamos genericamente por a crítica da lei em Maria Asher, vai ter como primeira interveniente a professora Zamira Assis. Zamira é doutorada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, instituição da qual é professora licenciada. Fez pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É professora auxiliar convidada no mestrado em Estudos sobre as mulheres na Sociedade e na Cultura da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, CICS Nova, integrada na equipa Faces de Gueva, Estudos sobre a Mulher. Portanto, a palavra à professora Zamira. Boa tarde a todas e a todos. É um privilégio enorme estar aqui, um gosto muito grande fazer parte desse colóquio. E na pessoa da professora Isabel Henrique de Jesus, eu agradeço o convite e o incentivo para fazer para essa participação. A minha exposição ela se divide em 3 partes. Na primeira parte, eu vou apresentar um sumário dos estudos sobre direito e literatura. É mesmo um sumário sumaríssimo. Na segunda parte, eu vou alternar trechos de 2 obras de Maria Asher com trechos da lei civil que era vigente quando as obras foram escritas. E na última parte, eu trago assim, uma pequena reflexão sobre as eventuais mudanças que aconteceram nesse período em que ela escreve essas obras até os dias de hoje, em que nós saímos de um mundo pré-analógico para um mundo digital. E, assim, uma reflexão sobre o que mudou, os avanços que nós tivemos nesse período, né? Porque há um consenso no mundo jurídico, e quando eu falo mundo jurídico, eu estou a falar dos tribunais e da academia, que o direito, claro, ele não pode prescindir do conhecimento das outras áreas, mas em especial da literatura. E por que o direito não pode prescindir dos conhecimentos da literatura? Porque a literatura, ela nos conecta com a imaginação. E sem a imaginação, alguém já disse, não é possível compreender a realidade, que é aquilo que o direito procura fazer. E aqui eu avanço para a primeira parte da minha exposição, mas agora, como dizia o Mia Couto, eu preciso de um abrigo, então eu vou fazer uso do meu texto. Na taxonomia das áreas do conhecimento, direito e literatura situam-se em campos distintos, mas compartilham a mesma ferramenta de construção das suas bases, a linguagem. A palavra escrita ou falada, com as quais produz e reproduz as histórias e as interpreta. Os estudos de direito e literatura ganharam impulso nos anos 70 nos Estados Unidos com o desenvolvimento de uma metodologia muito própria. E foi dessa metodologia que resultou a identificação de 3 categorias de análise. O direito na literatura. O direito na literatura, ele estuda as formas sob as quais o direito é representado na literatura, quer dizer, é o reflexo do jurídico na personificação dos conflitos da existência humana. O direito como literatura, que analisa os procedimentos que caracterizam o ritualismo textual do discurso jurídico na elaboração das leis, na construção, desconstrução e reconstrução das histórias pela defesa, pela acusação e pelos juízes. E é daqui que resulta o que nós chamamos de legislez e juridiquez, comunicação assim tão comum entre os profissionais do direito, que às vezes impressiona, não é? E às vezes chateia também, que é muito juridiquês. E o direito da literatura, que tem um caráter mais normativo e que se refere aos direitos de autor e à liberdade de expressão. Então, a representação jurídica do casamento e do divórcio em Maria Asher situa-se no direito na literatura.
O enredo das histórias que integram as duas obras que serviram de base para minha análise, assim, tá? Que serviram de base para minha análise, conectam-se com a narrativa do direito da família e, mais especialmente, o direito do casamento e o direito do divórcio. As personagens centrais do conto de Há de Haver uma Lei e a Primeira Vítima do Diabo são, em sua maioria, mulheres de um determinado tempo e espaço, mulheres cuja descrição provoca, ao menos provocou nesta leitora, um primeiro incômodo, que é perceber a centralidade do casamento nas suas vidas e o horror do divórcio. Os episódios narrados decorrem no mesmo tempo em que as obras foram escritas, que é de 1910 a 1950. E nesse período, vigia em Portugal 3 importantes leis para o direito da família. O decreto número 3 de novembro de 3 de novembro de 1910, que é a lei do divórcio. Ele rompeu com a perpetuidade do casamento que havia até então. A lei número 1 da República Portuguesa, que regulamentou o casamento como contrato civil. E a lei número 2, que tratou da proteção dos filhos, ambas são de 27 de dezembro de 1910. Essas leis instituíram um novo paradigma para a condição da mulher casada, introduzindo a ideia de igualdade entre os cônjuges. Ela foi considerada um grande avanço em relação à legislação anterior em muitos aspectos. Por exemplo, o Código Civil de 1867, ele dizia no artigo 1187, a mulher autora não pode publicar os seus escritos sem o consentimento do marido, mas pode recorrer à autoridade judicial em caso de injusta recusa dele. E aí vem a lei de 1910, a lei número 1, que regulamentou o casamento, ela revoga expressamente essa parte, esse artigo do Código de 1867, e diz no artigo 42, a mulher autora pode publicar os seus escritos sem o consentimento do seu marido, ponto. Mas a nova lei não revogou integralmente o Código de 1867. Muitos dispositivos permaneceram em vigor e os dispositivos que permaneceram em vigor repercutiam a identidade patriarcal das leis e da sociedade. Por exemplo, a nova lei deixou intacta, a nova lei não revogou, então deixou intacta uma disposição que vedava liberdade econômica às mulheres. As mulheres não podiam administrar os bens, não poderiam contrair dívidas, não poderia administrar os bens comuns, os que pertenciam a ela e ao marido, e ela não poderia administrar nem os seus bens particulares, aqueles que ela levava para o casamento. Quem administrava esses bens todos era o marido. Maria Archer, e aqui eu começo a alternar os trechos com as obras de Maria Archer, Maria Archer, ela faz ecoar a letra da lei na sua narrativa literária. A primeira vítima do diabo, Deolinda, casa-te, recomendava o pai. Tu, o que precisas, é do marido que te governa o futuro. Mais um trecho. Matrimônio, uma obra que já foi falada aqui hoje. A mãe era uma criatura apagada, submissa ao seu homem e afeita ao espancamento. Ricardina cresceu e moldou-se nesse exemplo. O pai, senhor todo-poderoso na casa, aparecia-lhe como divindade a quem se agradece o bem e o mal. Formou-se espiritualmente, animicamente, sob a canônica superioridade do homem que implicita a servidão da mulher. Então, voltando à legislação, é preciso reconhecer que o legislador dessa época, ele tinha assim, um apurado senso de humor com relação às mulheres. Por exemplo, o artigo 39 da Lei número 1 da República Portuguesa começava assim: a sociedade conjugal baseia-se na liberdade e na igualdade. Mas aí, esbanjando o talento humorístico, o legislador continua: incumbindo ao marido, especialmente, a obrigação de defender a pessoa e os bens da mulher e dos filhos, e a mulher, principalmente, o governo doméstico e uma assistência moral tendente a fortalecer e aperfeiçoar a unidade familiar.
tão igual que a mulher deve adotar a residência do marido. A estratégia patriarcal da lei civil inventa a necessidade de proteção masculina para vender o casamento como redentor das angústias da mulher solteira, pressionada na casa do pai sem outra perspectiva de vida, como também retratado por Maria Archer em Há de Haver uma Lei Maternidade. Lídia só via que ia casar, sair daquela casa, deixar de falar aquele homem horrível. Não tinha escolhido. Casaria com um branco ou um canarinho, com o primeiro que quisesse casar. Seria uma esposa honesta, cristã, como as irmãs lhe tinham ensinado. Amaria o seu marido logo depois de Deus. Também outra obra que já foi falada aqui hoje, Os Meus Olhos Abertos. O pai tinha-nos fechadas porque nos queria honestas, muito honestas, mais honestas que as outras mulheres. Queria-nos a salvo das tentações, dos pecados e da maledicência. Mais adiante. A casa era a nossa prisão. Era nossa. A casa era a nossa. A prisão em que o pai guardava a nossa virtude e que, entendia ele, nos forçava a ser virtuosos. Casa em que não entrava ninguém e de onde não saíamos sem a companhia do pai, ao domingo. Eu de um lado, a mãe do outro. E ele sempre vigilante, reparando no que vestíamos e se olhávamos os homens, e se algum olhava para mim. Passeios tristes, como saídas de presos na companhia do carcereiro. É incrível como Maria Archer recorre sempre ao jurídico. Então, são muitas as razões que colocam o casamento no centro da vida das mulheres nessa época. A lei de proteção aos filhos protege mesmo, mas, atenção, protege os filhos nascidos antes ou depois do matrimônio, legitimamente contraído. É permitida perfilhação, reconhecer os filhos fora do casamento, mas ser perfilhado não é o mesmo que ser legítimo. Aliás, pelo contrário, é sustentar um status acrescido de um tratamento legal desigual. A ilegitimidade dos filhos é mais uma causa de angústia na vida das mulheres retratadas por Maria Archer. Dentro e fora da lei, o matrimônio é a única dimensão onde às mulheres é permitido sexo e filhos. E aí, cito Isaura. As patroas da Isaura tiveram dó da mulher quase criança que não tinha marido e ia ser mãe. Tiveram dó do filho que trazia consigo e viria ao mundo sem ser convidado. Iniciaram as primeiras tentativas para chamar o homem culpado à responsabilidade dos atos geradores de uma vida. Vá que não se case, mas que sustente o filho. A Isaura chora, não entende o sentido jurídico da palavra prova, nem a necessidade de se provar o que se afirma em juízo. Foi ele, sou menor, tem que casar comigo. Não há justiça no mundo. Laura, peso na alma só tinha um, o de me ser vedado casar. As enfermeiras dos hospitais não podem casar-se e conservar o emprego. Foi criada o emprego. Depois, mais adiante, no enredo, fizemos o casamento antes do Pedro ter completado o estágio. É certo que perdia com o casamento o meu ordenado e a minha situação de funcionária com direito à reforma e tudo mais. É certo que passaria a viver do reflexo de uma outra vida e não a minha própria vida. Mas que mulher não faria o que eu fiz, não casaria como eu casei, se fosse mulher como eu sou? A pressão do casamento que ela retrata. O divórcio, tanto o Código de 1867 quanto a Lei número 1, que foi inovadora, a primeira lei da República, consideram que o casamento é um contrato, e um contrato com uma única finalidade, que é constituir a família legítima. O que muda de uma lei para outra é a ideia do para sempre. Na lei de 1867, o casamento é um contrato perpétuo. Na sua essência, ele nunca se desfaz. Mas na lei de 1910, ele presume-se perpétuo. Essa presunção pode ser afastada pelo divórcio. A lei permite, mas permitir não significa facilitar. E o artigo 35 da lei do divórcio vai dizer: só podem obter o divórcio por mútuo consentimento os cônjuges casados há mais de 2 anos, tendo ambos completado pelo menos 25 anos de idade. Numa época em que a idade núbil era 14 anos para os homens e 12 para as mulheres. Se casar cedo, precisava esperar até os 25 anos, amadurecer a minha ideia de que não tinha dado certo
para o divórcio consensual. Então, a lei permite, mas a sociedade nunca perdoou uma mulher que amasse a si mesma mais do que o marido. Além disso, se por um lado a dissolução do casamento poderia representar a libertação de uma vida de opressões, por outro lado, é ao marido que cabia o sustento e a tutela da mulher e dos filhos. Deixar o marido significava perder o pão e o teto. E Maria Asher, mais uma vez, um bom casamento. Um bom casamento. O Amadeu endoidecera, casara de afogadilho, sem nem pensar nem querer ouvir conselhos. Nem viagem de núpcias, nem de lua de mel. 2 dias depois de casados, o quarto dos noivos ressoava a gritos. O Amadeu estava a mulher. O Amadeu nunca perdoou a mulher a artimanha de se ter feito despojar. Insultava todos os dias isso e aquilo, velhaca, coisas piores, e sempre atirava-lhe a cara com o que ela fez e não fez para o apanhar. Queria levá-la a sair de casa, queria obrigá-la a pedir o divórcio contra ele, e então insultava, espancava para que ela balasse, para que o deixasse. E aqui eu caminho para as minhas considerações finais. Da última metade do século passado até o início deste século, a legislação civil sobre o direito da família no mundo ocidental evoluiu muito. E a legislação portuguesa, que eu utilizei como base da minha análise dos contos de Maria Asher, evoluiu junto. Entretanto, a igualdade plena ainda não pode ser comemorada em nenhum lugar do mundo. Por quê? A liberação dos costumes não libertou as mulheres. A igualdade da lei não alcançou o governo doméstico. Os contos de Maria Asher, infelizmente, refletem angústias e agonias que ainda não foram totalmente ultrapassadas. Entretanto, o incrível grau de realismo e autenticidade das suas personagens tem a capacidade de treinar o olhar do jurista para a reflexão do pulsar de sentimentos e emoções, desejos e frustrações, para que se possa ir além da aplicação simples da letra fria da lei. Era a minha mensagem. Muito obrigada. A próxima intervenção será da Helena Pereira de Melo. Helena Pereira de Melo é professora associada com agregação da Nova School of Law da Universidade Nova de Lisboa e professora convidada da Faculdade de Medicina do Porto. É membro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, presidente da Associação para o Estudo do Biodireito, Nova Saúde, vice-presidente da Associação Portuguesa de Bioética, membro da direção das Faces de Eva, Centro de Estudos sobre a Mulher da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, membro da direção da revista Faces de Eva, Estudos sobre as Mulheres e membro da Comissão de Ética da Universidade Nova de Lisboa. O título da intervenção da professora Helena é a tentativa de alteração do direito civil desigualitário através da literatura em Maria Asher. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a senhora professora Silvia Osório de Castro, professora inicial Henrique Jesus, e de agradecer o convite para estar aqui presente, cumprimentar a doutora Zanira, minha amiga de longa data, a doutora Ana Rosa Mota, também minha amiga, cumprimentar todos os presentes nesta sessão. Eu gostaria, em 15 minutos, trazer o que me pareceu essencial sobre a relação entre a Maria Asher, a pessoa inteligentíssima, o direito vigente à época em que escreve. E é extraordinariamente interessante, porque toda a sua obra é uma obra de crítica do ordenamento jurídico vigente à data em que escreve, e é uma obra de crítica que revela que tem um grande conhecimento do direito positivo, ou seja, do direito que era aplicado na altura em que vai escrevendo, ao longo das décadas em que vai escrevendo as suas obras. E é também uma obra muitíssimo interessante, porque as suas personagens refletem uma ironia fina, uma perplexidade perante a lei, perante a sua aplicação, perante porque é que tem que ser assim. Ou seja, ela tem uma consciência que muitas mulheres ainda hoje não têm, que o direito vigente não é uma inevitabilidade. Nós aceitamos o direito vigente, muitas vezes não questionamos o direito vigente, mas na realidade
Ele existe como existe, em parte devido à passividade daqueles que são os sujeitos das relações jurídicas que são tutelados pelo Código Civil. Assim sendo, eu vou partir de um livro, li grande parte da sua obra, mas em 15 minutos pareceu-me que seria mais útil fazer aquilo que fez a doutora Zamira, que é selecionar uma ou duas obras e partir para a análise jurídica do direito vigente a partir dessas obras, e considerei este livro, Casa Então, escrito no final da Segunda Grande Guerra, e basta abrir o livro para vermos na introdução que Maria Archer se propõe combater os preconceitos. Ou seja, ela afirma logo, como ponto de partida da sua narrativa, que é preciso muita coragem para combater os preconceitos. Então, a imediata afirmação de que a sua obra é uma obra que tem consciência de que é crítica e que pretende ser crítica, e que é crítica, sobretudo, dos estereótipos que estão subjacentes ao direito vigente. O Código Civil que estamos a considerar é um Código Civil que está em vigor durante quase 100 anos. É um Código Civil, que é o Código Civil de Seabra, que atravessa grande parte do século XIX, vai de 1867 a 1966, data em que é adotado o novo Código Civil, que só entrará em vigor um ano mais tarde, e é o Código Civil que está subjacente a todo o trabalho da Maria Archer. O que também é muito importante ver é que este Código Civil é um Código Civil que se integra em 3 ordens jurídicas diferentes, porque é um Código Civil que corresponde à Constituição, uma Constituição no período da monarquia, depois à Constituição republicana de 1911 e depois à Constituição já do Estado Novo de 1933. Ao corresponder a 3 ordens jurídicas diferentes, relativamente às quais podemos discutir, e a doutrina é quase unânime no sentido de dizer que há uma ruptura constitucional, ou seja, que há uma alteração dos valores subjacentes à ordem jurídica, toda a forma como é interpretada e aplicada à lei civil se vai alterando ao longo do tempo. E também é importante ver, como referiu a professora Zamira, que o próprio Código Civil, ao longo destes 100 anos, vai sofrendo alterações sucessivas que permitam adaptá-lo às constituições à luz do qual vai sendo interpretado. Assim, nós vamos encontrar o Código Civil de 1966 a ser interpretado à luz da Constituição de 1911 com a Primeira República e à luz das leis que a professora Zamira trouxe, nomeadamente as leis da família, as leis que vêm regular uma nova forma de relação entre pais e filhos e também a possibilidade de solução do casamento através do divórcio, assentes na liberdade, igualdade e fraternidade, e depois vamos encontrar o mesmo Código Civil a ser interpretado à luz da Constituição de 1933, peço desculpa. E aqui já vamos encontrar todo um ideário, uma ideia de justiça diferente, que vai ser fundamental e vai ser fortissimamente criticada por Maria Archer no seu trabalho. Ou seja, porque Maria Archer, ao atravessar na realidade os 2 ordenamentos jurídico-constitucionais ao longo da sua vida, ao vê-los também à luz daquilo que era a aplicação do ordenamento jurídico do continente das ultramarinas, que era uma aplicação que era condicionada muitas vezes a normas que eram aplicadas de forma a considerar aquilo que era a cultura local, penso, por exemplo, no Estatuto do Mecenato. Eu penso, por exemplo, nas normas que asseguravam respeito pelas tradições culturais a nível do casamento nas diferentes províncias ultramarinas. Maria Archer vai estar numa posição privilegiada porque vai poder ter um olhar crítico sobre a aplicação das normas no tempo a diferentes níveis e com diferentes âmbitos de aplicação territorial. E assim sendo, o livro que nós consideramos é um livro que, eu trazia-vos aqui um vídeo do YouTube, mas acho que não vou tentar abri-lo, senão vou desaparecer de vidas, mas que encontrarão com muita facilidade, que é um vídeo em que o professor Oliveira Salazar, professor de Direito, diz: não discutimos a pátria, não discutimos a religião, não discutimos a família. E toda a aplicação do direito no período em que é escrito o livro que vos referi é uma aplicação do direito centrada nos valores Deus, Pátria e Família. E são esses valores que Maria Archer vai contestar de uma maneira e de outra, e de outra, e de outra ainda. Assim sendo, encontramos várias normas muito interessantes, normas que tornamos a desaparecer, normas que regulam, por exemplo, como é que uma menina se deve comportar. Aliás, Maria Archer vai considerar como é que o Estatuto Jurídico das Mulheres é determinado pelo legislador, o legislador que é homem, e pelo aplicador do direito, que também é homem, ao longo de toda a vida da mulher.
e vai tentar definir aquilo que é a expectativa que o legislador tem relativamente, por exemplo, ao comportamento da menina menor, sujeito ao poder parental. E vem dizer que o poder parental, sim senhor, é extraordinariamente protetor da criança, mas é exercido pelo pai em primeira linha. É o pai que decide como é que deve ser a educação da filha, é o pai que decide, enquanto chefe de família, ou seja, enquanto pessoa que é central na organização jurídica familiar e que decide o modo como se organiza a vida, quer da mulher, quer dos filhos, quer de todas as pessoas que se encontram no seu agregado familiar, é ele que vai representar, defender os filhos menores, e a mãe participa só em questões marginais. Aliás, isto é muito claro se lerem a obra de Helena Guimarães, O Poder Maternal, que vem dizer que as mulheres são continuamente ignoradas naquilo que são as decisões fundamentais sobre a educação das crianças. E Maria Acha diz sobretudo das meninas. E assim sendo, irá. Encontramos, por exemplo, a Adriana, que é a personagem principal do livro Casa Sem Pão, a corresponder exatamente ao estereótipo daquilo que se espera de uma menina. E a Adriana, desde muito pequena, tem instintos maternais, porque toda a mulher tem a sua vida organizada para casar e para ser mãe. O destino natural da mulher é casar e ser mãe durante todo o período do Estado Novo. É uma menina que tem como brinquedos as bonecas que lhe servem na realidade para antecipar a sua educação como futura boa mãe. E diz mesmo com graça, Adriana chegava à boca da boneca ao bico do seu pequeno seio. Ou seja, tudo é uma escola de maternidade que leva a mulher a ter como destino natural a maternidade e a família, e toda a sua educação é organizada nesse sentido, não se lhe reconhecendo a possibilidade de escolher outro destino, nem de escolher outra posição, que não seja a de passar do poder do pai para o poder do marido. E também, como já foi referido numa das posições anteriores, é extraordinariamente curioso que Adriana não entende o que lhe acontece ao longo do livro, como outras personagens de Maria Archa não entendem o que lhe acontecem apenas por serem mulheres, porque na realidade elas são exemplares. E refere relativamente a Adriana. Adriana é uma menina exemplar, gosta de ser exemplar, e deve ser considerada pelos outros como a mais exemplar das meninas exemplares. E depois diz mais à frente, Adriana é uma mulher exemplar, é uma mãe exemplar. É uma mulher que obedece ao seu marido de uma forma exemplar, gera a casa de uma forma exemplar. Mas o que é que se passa de errado? Que a Adriana nunca consegue ter uma vida que corresponda àquilo que a faria feliz e permitiria livremente a sua personalidade. Se ela é exemplar, face àquilo que é o discurso social, que depois se reflete no discurso jurídico e nas leis aplicáveis e na forma como são aplicadas. E, com muita ironia, repete isto muitas vezes ao longo dos seus livros. É um ser de exceção, digno de louvores, digno de admiração, muito acima das outras raparigas. É a mais exemplar das exemplares. E esta afirmação é muito importante porque Adriana vai ser vítima de injustiças sucessivas resultantes do direito vigente e da aplicação do direito vigente e não entende o que lhe acontece. Não entende o que lhe acontece exatamente porque aquilo que resulta da sua educação, aquilo que resulta do que a sociedade espera dela, é em larga medida imposto pelo discurso jurídico, que é um dos principais instrumentos de controle da vida das pessoas nas sociedades. Depois, aquilo que já referiu a doutora Zamira, que é extraordinariamente curioso e que ainda hoje se verifica, o contrato de casamento é um contrato que obedece a uma certa demografia relacional. Ou seja, o contrato de casamento, enquanto contrato de direito civil, é decidido não apenas pelos noventes, mas pelas respectivas famílias, e há vários critérios que determinam se a celebração do contrato é ou não aceitável. E encontramos muitas vezes nos seus romances que é bem aparentada, tem alguma coisa de seu, é muito virtuosa, tem boas relações de parentesco, tem todas as condições precisas para fazer um bom casamento. Mas também encontramos isto do ponto de vista dos homens e também encontramos a sobreposição dos vários critérios nas várias personagens. Em primeiro lugar, o problema da subordinação económica da mulher, que ainda hoje se mantém largamente. A única diferença é que nesta altura o casamento era tendencialmente perpétuo e era muito importante fazer um bom casamento. Porque, como demonstra ao longo de todos os seus livros, as mulheres que não faziam um bom casamento ficavam numa situação de dependência económica ao longo de toda a sua vida, a menos que tivessem um património económico razoável, e seria uma percentagem muito reduzida da população. Por isso, o objetivo da mulher era obter um marido, ao alcance de assinar um contrato de casamento,
com um homem que lhe assegurasse o pagamento das despesas e que lhe assegurasse um certo nível socioeconómico e de respeitabilidade, na medida em que as honras do marido eram transmissíveis à mulher em larga medida de acordo com a própria lei civil, é que lhe permitisse viver sem depender dos outros. E por isso encontramos aqui outra vez a ideia do bom casamento. Um homem muito rico, já passado o tempo das rapaziadas, um filho de família bem aparentado, bem nascida e com um bom futuro profissional, que se tivesse um bom futuro profissional, havia a expectativa legítima de que ainda que o património inicial não fosse melhor, o património poderia vir a aumentar e a mulher podia ter a legítima expectativa de ter um bom nível socioeconómico. E depois temos, por fim, o ideal da própria Adriana, que é um ideal romântico dos finais do século XIX e que quer um homem de quem goste, que a respeite, mas que a respeite como santa. Ou seja, toda a filosofia de natureza sexual que está subjacente ao enquadramento jurídico das relações entre as pessoas, nomeadamente no Código Penal e dos crimes sexuais, também está presente no modo como a noiva encara o noivo. Encara o noivo como alguém com quem casará, com intuitos procriativos, em primeira linha, mas para além desses intuitos procriativos, o noivo é convidado a tratá-la como uma santa, digna da sua virtude e a respeitá-la naquilo que é a sua pureza anterior e posterior ao casamento. Do mesmo modo, do ponto de vista dos homens, há também o encontro o casamento é encarado como um encontro de patrimónios e com fins procriativos. E temos aqui o Eduardo, o galã, o protagonista fundamental do romance, e os pais que dizem: tínhamos um filho tão bonito, um filho tão galante, tão namorador. Ele conseguia, no mercado matrimonial, uma noiva numa situação socioeconómica melhor do que a Adriana. E dizem às tantas: se casar com a Adriana, vai se enforcar, porque vai ter que a sustentar. E ele, com o ordenado que tem, não tem o suficiente para lhe assegurar o nível de vida correspondente àquele que ela está à espera, e ela, com o património que tem, não tem um património suficiente para lhe permitir um nível de vida correspondente àquele que ele gostaria de ter através do casamento. Vai? Não vai? Vai? Pronto, não foi. Seguinte. Não vai, Samira, não gosta de mim. Depois, também muito interessante é a análise jurídica e social dos diferentes tipos de mulheres. Porque as mulheres, para o direito, durante esta época, e aliás em todas as épocas do direito, mesmo hoje, não têm um estatuto jurídico uniforme. E há a mulher honesta, a mulher honrada, a mulher que se casa, cuja reputação, como foi referido, é importante assegurar até o casamento. Casamento que pode ser anulado por erro quanto à virgindade, se descobrir que a mulher, afinal, não era virgem. E depois há todas as outras. E todas as outras, como aqui é referido, é com a fama perdida, coitadas. A mulher caída, a mulher que, do ponto de vista socioeconómico, já não tem qualquer hipótese no mercado matrimonial e que, do ponto de vista do seu sustento, terá muita dificuldade em sobreviver, porque já não tem acesso àquilo que é a forma essencial de exercitar os seus direitos ao longo da sua vida, que é celebrar um contrato de casamento que se espera que seja tendencialmente perpétuo. E depois também o modo como é encarado a liberdade e a autodeterminação sexual dos homens e das mulheres. Relativamente ao Eduardo refere-se que diabo, o Eduardo não podia ser guardado como rapariga. Ou seja, as expectativas sociais e as expectativas jurídicas do comportamento de um homem e de uma mulher são completamente diferentes no período em que escreve, e Maria Archer questiona isto continuamente. Porque é que as mulheres são objeto de uma censura social constante e os homens são objeto de um discurso que os encoraja continuamente a ter aventuras sexuais, a terem relações extramatrimoniais? Porque é que há uma censurabilidade social tão diferente no que concerne ao comportamento masculino e feminino? Este? Não, vai. Está comigo. Só quando conheço o dono. Também muito interessante é o estatuto jurídico das empregadas de servir. As empregadas de servir aparecem em todos os romances de Maria Archer e aparecem como mulheres que confiam inteiramente na virtude das suas senhoras, mulheres que, em regra, não têm outra opção senão aquela de servir, de vender a sua força de trabalho, e que estão numa situação
de quase escravatura. Trago-vos aqui duas frases que me pareceram extraordinariamente expressivas do que era o Estatuto das Empregadas Domésticas durante o período em que Maria Acha escreve. Uma, a avó do menino diz: a dona Inocência não lhe deixa meter as mãos no açucareiro e ameaça-o de o fechar no quarto escuro se ele der mais pontapés na criada. O que significa que era hábito ele dar pontapés na criada. Não podia dar mais de uns tantos pontapés na criada. E também, relativamente a uma empregada que é despedida ao fim de 15 anos, sem qualquer indemnização, sem qualquer preocupação em meia hora, o patrão diz-lhe: adeus, Rosa, estimo que sejas feliz e arranjes uma casa boa. E agora são as minhas horas, tenho que ir à minha vida. E isto é um estereótipo contínuo, a sua preocupação com as mulheres que representam uma grande parte da sociedade portuguesa, nesta altura, que não tem outra solução senão vender a sua força de trabalho, vendê-la praticamente sem ordenado, sem o menor respeito pelos seus direitos e que, com muita facilidade, são descartadas. E basta ver depois no Código Civil como está regulado o contrato de serviço doméstico, e o contrato de serviço doméstico é regulado como aquele que é prestado temporariamente a qualquer indivíduo por outro que com ele convide, mediante certa retribuição. E depois temos a justa causa de despedimento e verificamos que a justa causa de despedimento é qualquer causa de despedimento. Em bom rigor, o senhor levanta-se e diz: bem, Maria, Mariana, já não se justifica que esteja mais cá em casa, faça favor de se ir embora, faça as suas malas e saia. E isto é uma realidade durante todo o período em que Maria Acha escreve, e é uma realidade também não muito frequente na literatura portuguesa. Ou seja, ela tenta dar voz a este grupo de mulheres em quase todos os seus romances, e com uma certa ironia, porque elas aceitam o que lhes é proposto, as famílias propõem-lhes também sem qualquer problema soluções de vínculos precários sucessivos e a vida continua do ponto de vista socioeconómico e jurídico. Depois, a questão da reputação. É fundamental que a menina seja pura, é fundamental que a menina seja exemplar. A honra da menina é o sustentáculo da honra da família. Ou seja, todo o direito se orienta a menina se comporta mal, o que é manchado é o nome da família, é a dignidade da família, é a posição social da família. E por isso as meninas são, como referiu a doutora Zamira, profundamente guardadas e clausuradas para assegurar que a sua reputação não está de nada abalada. E depois diz, por várias vezes, também em vários romances, que o casamento é claro já não se faz. Os homens só casam quando não querem. E isto depois reflete-se no direito penal vigente, que é um direito que assenta sempre na necessidade de proteger a honra da mulher, proteger o bom nome da mulher, de assegurar que a mulher casa virgem e só tem relações sexuais no âmbito do contrato de casamento. Tudo aquilo que não for sancionado por um contrato fundamental de direito civil é completamente inaceitável face ao sistema jurídico. E outra questão que muitas vezes levanta ao longo dos seus romances, que também é uma questão jurídica, é a questão do rapto. Ou seja, se perante a oposição das famílias considerassem que o casamento não era um bom negócio, que o casamento não interessava do ponto de vista patrimonial ou da ascensão social, se os noventos usassem dizer ou insistir na sua vontade, o que acontecia era que muitas vezes o homem raptava a mulher. E se raptasse a mulher ficava desonrada, em algumas situações admitia-se que não, mas em regra ficava desonrada, e o que acontecia era que era necessário casá-los. E o legislador previa que, mediante o casamento, a pessoa que tivesse violado ou estrupado a mulher já não era objeto de qualquer sanção. Ou seja, a questão social subjacente, que era o problema da mulher ter ficado lesada na sua honra, ficava completamente resolvida se o marido casasse com ela. E a vontade da mulher aqui era muito pouco considerada, porque na realidade a mulher necessitava de respeitabilidade para poder prosseguir com a sua vida e com o seu dia a dia. E assim temos o contrato de casamento, aqui muitíssimo bem definido, como um contrato perpétuo inicialmente, depois tendencialmente perpétuo no sentido em que podia ser dissoluído por divórcio, depois as leis do divórcio são revogadas com a concordata assinada pela Santa Sé em 1940,
entre pessoas de sexo diferente com o fim de constituírem legitimamente família, ou seja, todo o direito assenta nos critérios de legítimo e legítimo, e esses critérios de legítimo e legítimo vão definir estatutos completamente diferentes. Penso, por exemplo, nos filhos nascidos dentro do casamento ou fora do casamento, em termos hereditários, em tudo aquilo que são relações jurídicas familiares. E depois temos também a norma que a doutora Zamira já trouxe, que é a norma central do direito matrimonial desta altura, em que o marido incumbe a obrigação de proteger e defender a pessoa, a mulher ser vulnerável e indefeso, que tem que ser protegida perante o mundo exterior pelo seu marido, mas também a mulher tem um dever de obediência ao poder marital. E esse poder marital tem consequências imensas, desde a escolha do domicílio, a decidir se a mulher pode ou não exercer uma determinada profissão, a controlar a correspondência da mulher e por aí fora. E depois outra norma muito importante e muito limitadora da autonomia socioeconómica das mulheres, que é a questão da administração dos bens da mulher. A administração dos bens do casal incumbe ao marido e só na sua falta de impedimento a mulher administrará. Quando muito terá aquilo que se designava como dinheiro para alfinetes, ou seja, dinheiro para pequenas despesas, para que ande satisfeita e contente, mas o essencial do património é administrado pelo marido. E, no entanto, há um poder da mulher que é sempre realçado para Maria Arja. Ou seja, se o marido tem o poder patrimonial e de gestão dos negócios fora do agregado familiar, a mulher é dona de casa, a mulher é a senhora do seu espaço privado. Isto pode parecer uma realidade excelente para as mulheres, não é? Porque a mulher é dona de casa, mas tem que administrar a casa com aquilo que o marido lhe dá. Se o marido lhe der pouco, ele responsabiliza-se completamente se ela não conseguir governar, assegurar o governo da casa com o parco vencimento que lhe é dado. E personagem atrás de personagem, Maria Arja mostra a angústia imensa das mulheres, que com o marido que pouco ganha, muito exige no que concerne ao bom governo da casa. E aqui tem a Adriana que o marido, quando chega à casa, dá-lhe o ordenado, simplesmente o ordenado não dá para as despesas. E temos mais aqui a perplexidade das protagonistas femininas, que são impecáveis, fazem tudo aquilo que a sociedade e o direito lhes manda, que são modelos de absoluta virtude, dentro daquilo que são os estereótipos dominantes na época, e na realidade tudo corre mal e depois a lei não lhes reconhece direitos, e quando lhes reconhece direitos, os tribunais, quando aplicam a lei que lhe reconhece poucos direitos, em termos factuais, não lhes permitem exercitar o pouco que lhes é dado em termos do direito vigente. E a dupla moral, ou seja, o direito que considera que relativamente aos homens não há qualquer problema. O homem tem o estatuto jurídico de homem casado, é chefe de família, o que é sempre referido quando a mulher se quer divorciar, é sempre dito que ele não queria perder o seu papel de chefe de família. Ele quer ser respeitado pela sociedade como chefe de família e pai de 2, 3 filhos e com certo património. E, paralelamente, pode ter todas as relações extraconjugais que bem entender que a sociedade tolera e considera absolutamente compreensíveis. Outra questão também muito interessante é a questão da posição da mulher face ao trabalho, porque se a mulher é muitíssimo dependente relativamente ao marido do ponto de vista socioeconómico, se tenta emancipar-se através do trabalho, é mal vista. E encontramos, por exemplo, a Adriana a dizer que a necessidade de trabalho é uma humilhação tão grande como a desonra. Ou seja, a mulher honesta, mulher de uma classe média ou de uma classe média alta, é absolutamente impensável que trabalhe fora do domicílio familiar. E quando o faz, é uma espécie de queda do ponto de vista socioeconómico. As amigas afastam-se, o estilo de vida, em termos de obrigações sociais e de exercício de direitos, torna-se imediatamente completamente diferente. Depois, outro grupo que é analisado com uma crueza imensa no romance Ela é Apenas Mulher, é o grupo de todas as outras mulheres que não conseguem casar com um homem que assegura o seu sustento em termos de afogados. Nomeadamente as costureiras, nomeadamente as manicures, nomeadamente as secretárias. Porque todas elas, quando tentam celebrar um contrato de trabalho, o que lhes acontece é que são convidadas imediatamente a ter relações sexuais com o homem que as entrega. E às tantas, Maria Arja pergunta, mas eu não consigo ter um trabalho em que não tenha que vender o meu corpo. E quando conclui que não há uma resposta afirmativa a esta questão, casa-se. Porque diz, é o único destino que a sociedade nos dá para podermos viver com uma certa dignidade.
E, neste sentido, temos todas essas mulheres que são consideradas pelo legislador como as outras que são as rameiras, as outras que são aquelas que fazem com que o homem, numa perspectiva familiar, que, por exemplo, está presente no direito das sucessões, não contribua àquilo que deve para o património familiar, porque vai gastar o dinheiro que ofere com relações extraconjugais que prejudicam o património familiar e a proteção da família. E depois temos a legislação vigente e temos aqui o Código Penal, que, de forma completamente desigual, o homem que seja adúltero e a mulher que seja adúltera. Se o homem matar a mulher, ou, estou quase a terminar, ou a sua amante, que encontre em flagrante delito, são os designados crimes de honra, o direito penal tem toda a compreensão para ele. Mas se a mulher fizer o mesmo, a mulher só tem direito a uma pena menos gravosa se o marido tiver concubina, tiúda e mantiúda na casa conjugal. Ora, não é preciso estudar muito os hábitos e costumes dos homens portugueses para saber que ao longo do século XX, aliás, ao longo de toda a vigência do Código de Seabra, os homens não costumavam ter a segunda ou a terceira tida e mantida dentro de casa. Por isso isto era uma norma que não tinha uma aplicabilidade prática muito residual, mas que mostra claramente como há uma valoração desigual do comportamento dos homens e das mulheres. Depois temos normas em todo o Código Civil que nos mostram que o poder do homem sobre a mulher é imenso do ponto de vista daquilo que é a gestão de bens e que lhe permite a satisfação das necessidades do dia a dia. Por exemplo, o contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento, em regra, está em nome do chefe de família e no livro que estamos a considerar isto tem consequências absolutamente desastrosas para a Adriana, e trouxe-vos aqui uma planta de uma casa de Raulino porque a própria forma como a arquitetura era organizada era uma arquitetura que refletia a desigualdade de género da época. Ou seja, havia o quarto da criada, a cozinha estava sempre na zona norte da casa, o escritório do homem na zona sul, com mais sol. A hierarquia das relações conjugais era traduzida mesmo na organização do espaço doméstico. E aqui temos a lei do divórcio e temos, que já foi aqui referida, e que Maria Archer nos diz que foi, quando apareceu, foi amplamente saudada pela sociedade portuguesa, foi amplamente aplicada, mas as mulheres depressa verificaram que ficavam em situação pior depois de exercitarem o seu direito a dissolverem o casamento, a divorciarem-se, do que antes. Porquê? Porque o legislador, o aplicador do direito e o próprio legislador tinha regulado a possibilidade de dissolver o casamento em termos que a mulher tinha acesso, por um lado, o marido não perdia a sua posição de chefe de família, a mulher tinha acesso a apenas uma pequena parte do rendimento do marido, os filhos deixavam de ter apoio, sobretudo se já fossem maiores, como é aqui o caso em que ela quer continuar a pagar os estudos ao filho em direito, o filho tem 22 anos, já é maior, uma vez que a maioridade se atingiu aos 21 anos, e já não pode contar com o apoio dele, e ela conclui, sabe agora que a lei não a protege tanto quanto esperava. Ela conclui que se exercitar os seus direitos e deixar de se colocar numa situação de subordinação e de indignidade face aos seus próprios valores, que é aceitar que o marido tem uma mulher, uma Luísa, de quem ele gosta muito, tida e mantida, ela vai ficar numa situação ainda pior. Tanto que acaba por optar por zerar uma situação em que ele lhe diz exatamente isso. Ele fala-se do direito vigente e diz: se tu me continuas a incomodar e dizes que queres separar, se me vens com essas maçadas, eu cesso o contrato de arrendamento, o teu e o do andar de baixo onde mora a tua madrasta e as tuas sobrinhas. Ou seja, vão todas para a rua. Eu sou o senhor, eu sou o chefe de família. E tudo isto é criado pelo direito e pela aplicação do direito. E terminamos com uma situação em que ela encontra como única saída possível envenenar o marido. O que acabei de referir repete-se nos vários comandos que considerei, de uma maneira, de outra. Por isso, para terminar, o estatuto que nos é dado é de uma mulher submissa desde pequenina até ao momento em que morre, enquanto viúva remediada, que é outra categoria que considera a viúva que continua a honrar o bom nome do marido, a gerir o património melhor ou pior do marido, que se não tiver qualquer património tem que ficar a ser sustentada pelos filhos ou pelas noras,
e toda a situação de subordinação, a não autonomia económica da mulher ao longo de toda a sua vida, a impossibilidade da mulher de conseguir essa autonomia económica pelo que o direito não lhe permite, a impossibilidade da mulher de ser dona da sua própria vida e do seu próprio destino. E de uma maneira, de outra, o que Maria Archer nos diz em todos os seus livros é que as leis, as várias leis que ela conheceu ao longo dos 30, 40 anos que escreveu, são iníquas, injustas, retrógradas. Mas não apenas para as mulheres, mas também para os homens. Porque às tantas diz, mas as leis têm que ser assim. Nem ele tem vontade de sustentar a casa, nem ele tem vontade de continuar casado com ela até que a morte os separe. Ele quer simplesmente viver com a Luísa, com a empregada que conheceu. As leis têm que enquadrar as relações entre as pessoas de uma maneira a que ninguém seja feliz. Isto é uma inevitabilidade. E isso é uma questão que é fundamental naquilo que a refere e que cita. E o que é certo é que Maria Archer tem consciência de que o seu trabalho é um trabalho que está muito à frente do seu tempo. É um trabalho que pretende chamar a atenção para aquilo que nunca escreve, que é a absoluta iniquidade do direito que regula as relações entre os sexos na altura em que escreve. É um trabalho em que às tantas nos diz: confio na justiça do tempo. E a justiça do tempo somos nós. O que é triste é que a Maria Archer espera por 10 anos e na realidade foram necessários 50. E por isso presto a minha homenagem sentida, porque foram pessoas como a Maria Archer que permitiram que hoje estivéssemos aqui a discutir estas questões, e são pessoas que provavelmente hoje estão a fazer o trabalho da Maria Archer, que permitirão que se olhe para as fotografias que a professora Zamira trouxe, que se olhe para práticas como aquelas em que o pai entrega a noiva, a filha no casamento para o poder do marido, passa do poder paternal para o poder marital, tudo aquilo que são as mentalidades que continuam a mentalidade de subordinação da mulher e de estatuto igualitário da mulher, que continua no espaço privado da nossa sociedade e que é muitíssimo pouco denunciado, na medida em que é tão natural como o ar que respiramos, e que Maria Archer veio questionar, dizendo: isto não é necessariamente assim, eu estou a denunciar que isto deve ser diferente, o tempo far-me-á justiça, ainda que hoje eu pago um preço imenso, e ela pagou um preço muitíssimo elevado por ser coerente, defender as suas ideias e nunca dizer sim quando considerava que uma situação era inaceitável e injusta. E muito obrigada pela vossa atenção.